A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje, dia 18 de junho, nós estaremos lendo os capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro de Jó. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 21. Respondeu, porém, Jó: ouve atentamente as minhas razões e já me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a minha boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante os seus olhos? As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, e as suas novilhas têm cria e não abortam. Deixem correr suas crianças como a um rebanho, e os seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-se de nós, não deixamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará para que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são a palha diante do vento, e como a pragana arrebata pelo remoinho? Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para os seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que ele o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa para ele sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Morre pelo seu vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e fresca medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais, porque direis: onde está a casa do príncipe? E onde a tenda do que morava com o perverso? Onde está a tenda do que morava com o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam, e não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lançará em rosto o seu proceder, e quem dará pago ao que se faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale são leves, todos os homens os seguem, como assim não tem número? Como não tem número os que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só me resta falsidade. Então, o que Jó diz aqui, em resumo, a reflexão dele é o seguinte: que não importa se é rico, se é pobre, se gozou de bens ou se não gozou de bens, ou se tem riquezas ou não, 7 palmos abaixo do chão nivela todos os homens. É isso que Jó, a conclusão que ele chega aqui nesse capítulo 21 é essa. Capítulo 22. Então respondeu Elifas, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio só é útil a si mesmo. Ou tenho todo-poderoso interesse em que seja justo em algum lucro em que se faça perfeito seus caminhos? Ou te repreende pelo temor de Deus, ou entra em ti em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água de beber ao cansado, e ao faminto não retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra,
e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despedistes com as mãos vazias, e os braços do órfão foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, repentino o pavor te conturba, ou trevas em que nada vês, as águas transbordantes te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas dos céus? Olha para as estrelas mais altas, que altura, e dizes: que sabes Deus? Acaso poderá lhe julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o cobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo, e seu fundamento, uma torrente o arrasta. Dizem a Deus: retira-se de nós, e que pode nos fazer o Todo-Poderoso? Contudo, ele encheira de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece dele, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele, e em paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita-te e peça a instrução que profere, e põe as suas palavras no seu coração. E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. E se te afastares da injustiça, se afastares a injustiça da tua tenda, e te deitares ao pó no teu ouro, no ouro de Ofir, entre as pedras do ribeiro, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-se-ás, pois, o Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os seus votos. Se projetas alguma coisa, Ele te irá bem, e a luz brilhará nos seus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Até ao que não é inocente, sim, será libertado graças à pureza de suas mãos. O que o Elifas fala aqui está certo, certinho. É assim que deve proceder uma pessoa que está em pecado diante de Deus. Só que não era o caso de Jó. Então, é por isso que mais na frente eles vão ser repreendidos por Deus. Capítulo 23. Jó, porém, respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me acharia no tribunal e exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que eu lhe ia responder e entenderia o que me disseste. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que se me adianto, ali não está, se torno atrás, eu não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo, e se esconde à direita, não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, saberia que, como ouro, os meus pés seguiram as suas pisadas, e guardei os seus caminhos e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no íntimo as palavras da sua boca, mas ele se revolveu alguma coisa. E quem pode o dissuadir? Ou o que ele deseja? Isso ele fará, pois ele cumprirá o que está ordenado ao seu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo diante dele, e quando o considero, eu temo. E Deus é quem faz desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso é quem me perturbou. Por que não estou desfalecido por causa das trevas? Nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Então, uma coisa interessante aqui, né? Foi o próprio inimigo que tocou em Jó, e Jó, pela devoção dele, o amor dele a Deus, ele tudo atribuía a Deus. Eu não sei porquê, mas é Deus que está fazendo isso comigo. Interessante, né? Capítulo 24 agora, para encerrar. Por que o Todo-Poderoso não designa tempo de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Aos que removem os limites e roubam os rebanhos e apacentam, levam do órfão o jumento e da viúva toma-lhe o boi, desvia o caminho dos necessitados, e os pobres da terra têm de esconder-se. Como asnos montenses no deserto, saem antes para ser mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso, e lhe rabiscam a vinho.
Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se tomam penhor, de modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos, e arrastam os molhos. Entre os muros destes perversos espreme o azeite, pisam-lhe o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama. Contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz e não conhecem os seus caminhos e nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre, o necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguarda o crepúsculo e os olhos do adúltero e diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz, pois a manhã para todos eles é como sombra da morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais da terra, já não andam pelo caminho das vinhas, a secura do calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, e os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, como árvore será quebrada o injusto. Aquele que devora a estéril e que não tem filhos, e não faz bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé quando se desesperavam da vida, e lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles, são exaltados por breve tempo, depois passam colhidos por todos os males e são cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem desmentirá e anulará as minhas razões? Então, o que Jó chega à conclusão aqui, meus irmãos, é que os perversos, eles podem ter até uma vida deleitosa aqui na terra por algum tempo. E Jó chega até a se impressionar com isso. Parece que eles não têm problema, parece que eles não passam caso algum, problema algum. Porém, aqui já no final do capítulo, ele vê a reflexão aí de todos os caminhos dos ímpios, e ele vê que o fim deles é desastroso, e que no fim os ímpios perecerão por sua iniquidade. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.